A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Novo Nascimento. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje chegamos na nossa lição de número 2 e vamos comentar sobre o novo nascimento. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 9 e o versículo de número 16. Então vamos iniciar a nossa lição de número 2. O novo nascimento. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos dando prosseguimento ao que nós estamos estudando ao longo deste trimestre e vamos comentar um pouco sobre o novo nascimento nesta lição de hoje. Na aula passada, nós vimos justamente a lição que talvez seja a lição clímax, né, do trimestre, que fala sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é o tema que está justamente para o trimestre. O verbo se fez carne, justamente para mostrar a natureza divina de Cristo, né? Que Cristo ele teve duas naturezas enquanto esteve aqui humanizado. Ele era tanto 100% homem quanto 100% Deus. Então é o que nós chamamos justamente da natureza antrotópica, ou vamos falar assim, é o hipostata, né, de Jesus, né? Então isso aconteceu justamente a união dessas duas naturezas em uma única pessoa, na pessoa de Cristo. E hoje nós vamos comentar um pouco, já entrando no capítulo 3. Observe que nós não teremos tempo, e vocês vão perceber que o autor ele selecionou alguns textos bíblicos justamente para comentarmos ao longo do trimestre, porque não daria para estudar todos os capítulos pormenorizados do livro de João. Então ele pega os principais pontos e vem trazer para o nosso conhecimento. No livro de apoio, ele até fala, né, o relapso que dá ali, que ele pula, né? Saiu do capítulo 1 e foi para o 3, mas ele fala ali justamente o que aconteceu entre as palavras de João ali no início do seu evangelho e o que acontece no capítulo 3. Mas aqui não cabe para isso, né, o nosso subsídio, mas para justamente fornecer subsídio para o que a lição está tratando. E a lição vai tratar justamente hoje do novo nascimento. E esse novo nascimento, não existe um texto melhor, obviamente, para falar do que justamente o encontro de Nicodemos com Jesus. Então é isso que nós vamos comentar ao longo desta aula aqui, subsídio para os irmãos. O primeiro ponto da lição, vai falar sobre Jesus e Nicodemos, vai falar quem era Nicodemos. Pois bem, o texto de João capítulo 3 vai mostrar um judeu, mas não era um judeu qualquer. Nicodemos, ele é chamado no texto bíblico justamente de um mestre em Israel. Ele era um mestre em Israel, ou seja, ele tinha autoridade entre o povo, porque ele tinha uma bagagem teológica, ele tinha conhecimento, vamos falar assim, do Antigo Testamento. Ele era um teólogo, vamos falar assim. Mas ele evitava se expor quando foi falar com Jesus. Por quê? Ele fazia parte de um dos grupos dentro do judaísmo. O judaísmo, nós sabemos que dentro do próprio judaísmo existia divisões, existia partidos. E que partidos eram esses? Fariseus, que era o maior, provavelmente o mais importante deles, do qual Nicodemos era. Mas também tinha os saduceus, também tinha os zelotes, tinha também essênios, tinha também herodianos. Ou seja, tudo isso eram ramificações do judaísmo, uma com mais ênfase e outras com menos ênfase. Entretanto, Nicodemos, mestre em Israel,
era um fariseu zeloso, fazia parte justamente dentro desse partido judaico que era o farisaísmo, e certamente era uma autoridade dentro do sinédrio judaico. E o que era sinédrio? Era justamente a suprema corte da lei judaica, constituída de juízes que julgavam e governavam o povo. Então, Nicodemos era uma pessoa de alto escalão, tinha conhecimento bíblico, tinha princípios, e esses princípios dele eram regidos justamente pelo conhecimento que ele tinha dentro do sistema farisaico. Então, Nicodemos, meu irmão, além desses atributos, vamos falar assim, qualificações profissionais, ele também era um homem que era provavelmente, porque a gente percebe isso na leitura, temente a Deus. Era um homem sincero. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que ouve o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo, e vai certificar se realmente aquilo que Jesus está fazendo condiz com o que ele estudou, condiz com aquilo que ele aprendeu. Então, percebe-se pelo Evangelho de João que certamente ele era um homem temente a Deus e sincero, porque ele teve justamente essa coragem, né, de expor mais tarde, como fala em João capítulo 7, versículo 46 ao 52, de se expor justamente defendendo Jesus perante os principais sacerdotes. Fechou aqui o que a Bíblia fala de Nicodemos nesse ponto. Agora, o que fala a tradição, ou seja, não está na Bíblia, mas a tradição fala. O que a tradição afirma? A tradição diz que Nicodemos, ele foi batizado por Pedro e João, e em função dele fazer essa exposição na sua vida pública em favor de Cristo e dos apóstolos, ele sofreu perseguições e provações da casta sacerdotal que vivia em Jerusalém. Isso não está no Novo Testamento, mas a tradição assim diz. Então esse é o primeiro subponto, quem era Nicodemos. O segundo subponto é falar sobre o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Neste ponto aqui, nós vamos perceber que de alguma forma ou de algum modo, Nicodemos, ele sabia que Jesus não era um homem comum. Ele sabia que Jesus, ele não era, vamos falar assim, um profeta exótico. E por que nós estamos falando isso? Porque, meus amados irmãos, ele vai até Jesus na calada da noite. E não é qualquer pessoa. Mesmo quando nós falamos de noite aqui, num período primitivo da igreja cristã, aqui, período da igreja cristã, é um período que é só a luz da noite. Ou seja, se for noite de lua, as ruas estão iluminadas. Se não for noite de lua, as ruas estão escuras. Então, as pessoas, elas não tinham costume de sair à noite com tanta frequência. E, principalmente, um homem do alto escalão dentro do judaísmo e procurar Jesus, que não passou por nenhuma escola farisaica, que não passou a aprender aos pés de nenhum dos grandes mestres da sua época, mas Nicodemos, ele se submete àquilo porque ele reconhece, vamos falar até intrinsecamente, Jesus como mestre. Porque da onde viria aquele conhecimento? Jesus não era conhecido nas escolas. Jesus não era conhecido nos centros educacionais, vamos falar assim, de sua época. Mas vai até Jesus, Nicodemos, para o indagar, tirar algumas dúvidas de muitos de seus questionamentos. E ele vai até Jesus e chama Jesus justamente de Rabi, ou seja, o que é Rabi é mestre. Ele chama mestre, chama Jesus de mestre, o reconhece como mestre, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia das palavras que Jesus falava. E a forma que Jesus falava era uma forma racional. E é dentro dessa racionalidade, não deixava de ter espiritualidade ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus falava com sabedoria e movia os corações. Então ele olha para Jesus e conhece Jesus porque é o assunto do momento em Jerusalém.
Jesus operava milagres. Jesus, meu irmão, fazia coisas impossíveis aos olhos dos homens acontecer. Fazia curas que nenhum outro homem foi capaz de fazer. Tudo isso Jesus fazia. Então, não eram meros sinais, não. Isso que tudo Jesus fazia, certamente Nicodemos percebia que era prova suficiente de que Jesus, ele era mais do que um Deus, de que um mestre, era mais do que um operador de milagres. Era de fato o Filho de Deus sendo revelado em suas obras. Então, Nicodemos, ele reconhece Jesus como mestre, reconhece Jesus como rabi. E o terceiro subponto é falar sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Neste diálogo aqui, Jesus lança algumas palavras metafóricas. Observe que Jesus está falando com o mestre da lei, e o mestre da lei ele não conseguiu nem ao menos distinguir o que Jesus estava falando de forma literal do que ele estava falando de forma figurada. Porque Nicodemos, quando vem a Jesus, que é justamente o tema desta lição, Jesus vai falar do novo nascimento. E esse novo nascimento, Jesus fala, é necessário o homem nascer de novo. Ora, literalmente, isso é algo impossível de se acontecer. E Nicodemos, como mestre da lei, deveria estar com isso, meu irmão, bem frisado na sua mente, que literalmente é impossível acontecer, mas ele não compreendia a linguagem que Jesus estava a falar. E a ideia de nascer de novo, meu irmão, é para poder ver o reino de Deus. Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual. Observe que Jesus está falando de um novo nascimento espiritual para um mestre religioso. Jesus não falou para qualquer outra pessoa sobre o novo nascimento. Ele não falou para Zaqueu. Ele não falou para a mulher que foi pega em adultério. Nos evangelhos você não vai ver Jesus falando sobre é preciso nascer de novo para nenhuma outra pessoa, mas ele fala para um líder religioso, justamente para mostrar que a religião, ela não salva a ninguém. O que salva o ser humano é nascer de novo. E Jesus fala, esse nascer de novo, Nicodemos, é nascer da água e nascer do Espírito. E este diálogo fez com que Nicodemos certamente compreendesse e aprendesse que os conhecimentos teológicos que ele tinha, a bagagem teológica que ele tinha como mestre da lei, componente do Sinédrio, tudo isso não seria capaz, não é capaz de levar ninguém à salvação eterna, porque Jesus fala para ele, olha, é necessário nascer de novo. Então o homem ele só alcança a vida eterna através do novo nascimento. E quando nós falamos novo nascimento, nós vamos falar disso nos próximos tópicos, né? Estamos falando de regeneração. Mas quando Jesus fala é necessário nascer da água e do Espírito, observe que Jesus fala de dois elementos essenciais. Ele fala da água e Espírito. E certamente a água está remetendo não ao batismo em água, não. Não é isso que Jesus está falando, que é necessário se batizar em águas, não. Jesus está falando aqui que é necessário se arrepender. A água aqui pode até estar sendo um direcionamento mostrando ali o que era feito, principalmente por João Batista, e agora sendo efetuado pelos discípulos de Jesus, está remetendo justamente a demonstração de arrependimento, a demonstração e o afastamento das coisas antigas, ou seja, nascer da água é arrepender-se, ou seja, é mostrar que eu agora não vivo para o mundo, mas eu vivo para Deus. Então a água ela remete justamente ao arrependimento. Já quando Jesus fala nascer do Espírito, Jesus está aqui mostrando justamente que para participar do reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, é necessário um novo nascimento. E este novo nascimento não acontece literalmente. É óbvio que não, como Nicodemos achava que deveria acontecer. É possível o homem voltar
para o ventre de sua mãe nascer de novo? Não, não é possível, mas o novo nascimento aqui é um nascimento espiritual. É nascer para o reino de Deus, para participar do reino de Deus, é através da vida espiritual. Então Jesus estava dizendo que a operação da salvação eterna, ela é executada pelo Espírito Santo. É ele que faz a obra de regeneração, de salvação na vida do homem. Então Nicodemos saiu dali certamente perplexo com aquelas palavras que para nós hoje passamos até muitas vezes como uma passagem corriqueira, despercebida em alguns elementos, mas observe que Jesus estava falando para um mestre da lei, e estava ensinando e mostrando para o mestre da lei que a religião não salva, que o conhecimento teológico não salva, que bagagem de conhecimento, tanto teológico quanto cultural, não salva, mas o que salva o homem é ele nascer de novo, da água e do Espírito. O segundo ponto da lição vai falar sobre o novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento, eu até adiantei um pouco, né, justamente vai falar sobre essa doutrina da regeneração. Então, quando nós falamos de novo nascimento, é regeneração. A palavra que Jesus usou certamente não é regeneração, é novo nascimento, mas o significado é o mesmo. Quer nascer de novo, quer ser regenerado. É a mesma coisa. Então, regeneração é o ato divino pelo qual o ser humano agora ele passa a experimentar uma mudança radical. E essa mudança é no seu interior. Então, dentro do seu ser, no seu interior, ele agora tem essa mudança causada, executada pelo Espírito Santo através da sua livre escolha, ou seja, o homem que escolhe. E quando ele escolhe Cristo, ele nasce de novo, ou seja, ele volta a ser gerado outra vez. E essa regeneração ela é espiritual. E foi isso que Jesus justamente propôs a Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo: muda efetivamente a tua natureza carnal para uma vida espiritual. Mas você não pode fazer isso. Mas o Espírito Santo faz na sua vida. Mas eu tenho que aceitar. Então é isto que fica claro aqui, justamente nesse novo nascimento, que o novo nascimento é a mudança que é executada pelo Espírito Santo na vida do homem que confessa, que professa a Cristo. Então, regeneração e novo nascimento produz o mesmo resultado, porque são a mesma coisa. Isso que tem que ficar claro na nossa vida. O segundo subponto é falar sobre a regeneração como obra exclusiva de Deus. Quando nós estudamos, né, vai ter várias definições para a regeneração. Regeneração, nascer de novo, e aqui nós falamos que é o ato divino, né, pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança interior. Vai ter diversos e vários conceitos que vão ser dados pelos estudiosos da doutrina da regeneração. Mas observe que nós não precisamos nos ater a este conceito. Nós não precisamos nos deter, porque basta entender que a obra da regeneração, ela se define como um ato de Deus. Por isso a nossa definição fala sobre um ato divino, pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança. Porque regeneração é justamente um ato de Deus que opera a mudança no coração de um pecador. Então, meu irmão, o que nós estamos querendo falar aqui é justamente que o homem, ele é alcançado pela palavra, sim, e o Espírito Santo é que opera na sua vida, com certeza. Entretanto, o que nós estamos deixando bem claro aqui é que a porta de entrada para o reino de Deus é a convenção. A convenção é quando o homem escolhe Deus. E o homem escolhendo Deus, o Espírito Santo passa a agir em sua vida, porque a regeneração é uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus. Então, cabe ao Espírito Santo a obra regeneradora, que opera a nova vida no pecador. Então, a nova vida ela é operada na vida do homem através do Espírito Santo. E, por fim, encerrando esse segundo tópico, vai falar sobre a necessidade da regeneração do pecador. Até nós já comentamos um pouco sobre isso, né? Que no campo físico,
o ato de nascer de novo é impossível. Mas nós falamos que no campo espiritual, isto está remetendo justamente a uma obra de Deus. Então, o ser humano ele tem uma necessidade. E essa necessidade que ele tem é justamente por causa da pecaminosidade que está na sua natureza caída. Porque desde a queda do homem, lá no Éden por Adão, todos os seres humanos pós Adão e Eva necessitam de salvação, porque eles estão distanciados de Deus. E essa ligação com o Criador ela é unicamente efetuada através de Deus. E essa efetuação é feita pelo novo nascimento. E a Bíblia fala, né, que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, a Bíblia ela não isenta ninguém. Todos estão debaixo do pecado. Mas Paulo ele escreve que, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. E quem é esse justo que obedeceu pela obediência de um? Jesus. Ele foi obediente, Filipenses fala, né, em Filipenses 2:8, e obediente até a morte. E morte de cruz. Então, Cristo que deu oportunidade a todos de ser resgatado da sua velha vida, da sua vida carnal, da sua vida miserável para uma nova vida. Então, isso que nós temos que ter em mente. Precisamos de Cristo, o mundo precisa de Cristo. O que é necessário para fazer parte do reino de Deus e ter a vida eterna? É necessário nascer de novo para que venha a gozar da vida eterna. Esta é a palavra que Jesus falou para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O terceiro tópico vai falar sobre os meios da obra da regeneração. A operação do Espírito Santo. Nós até já comentamos um pouco sobre isso, né? Ficou um pouco aqui, vamos falar assim, como nós chamamos, o chove no molhado, né? Porque o primeiro modo que nós até já falamos da regeneração é a operação do Espírito Santo na vida do homem, que foi justamente o conceito de nascer da água, como nós falamos até anteriormente. Entretanto, neste ponto aqui, o autor vai falar sobre essa ação purificadora do Espírito Santo. Então, quando nasce da água, que o homem se arrependeu. E o homem se arrependendo, o Espírito Santo vai fazer morada nele. Só que o Espírito Santo ele não habita em um lugar imundo, sujo, cheio de coisas que não agradam a ele. Então ele faz uma limpa. Por quê? Porque ele recebeu a permissão do homem. Então o homem, justamente quando recebe a Cristo, ele passa por essa regeneração. Essa regeneração é operada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem essa ação purificadora de limpar, de tirar aquilo que desagrada a Deus, e agora o homem é transformado. Ele passa de uma velha natureza para uma nova vida. E Tito fala sobre isso, né? Em Tito capítulo 3, versículo 5, na verdade Paulo que escreve a Tito falando sobre isso, que a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, ou seja, é uma obra operada pelo Espírito Santo. Então, os meios da obra da regeneradora é justamente, primeiro, a operação do Espírito Santo. E segundo, que é o segundo tópico, vai falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, Pedro fala, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, fala que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Olha o que ele fala. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, sim, ela opera regeneração, ela opera novo nascimento, porque quem é gerado de novo é gerado pela palavra. Eu falei anteriormente. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem o poder regenerador. Por quê? Porque a palavra de Deus é que toca no coração do ser humano e faz com que ele compreenda a obra da graça de Deus. Por isso o autor dos Hebreus fala em Hebreus 4,
versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medula. E ela é apta para discernir as intenções do coração, ou seja, a palavra de Deus vai onde ninguém vai, porque ela é regeneradora. É uma palavra transformadora. Por isso nós somos transformados também pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, opera regenerando a vida do homem. Então aquilo que era velho, a velha natureza se transformou numa nova, porque nasceu de novo. E por fim, a vontade soberana de Deus. E qual a vontade soberana de Deus? É que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O plano de salvação que Deus executou para a humanidade é justamente revelar a Jesus Cristo, seu único Filho. Por isso, João, do qual nós estamos estudando esse trimestre, fala no capítulo 17 de seu Evangelho, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia fala, porque alguns têm até a volta de Cristo por demorada, por tardia. E Pedro escrevendo fala, não, ele não está tardando, mas antes ele está sendo longânimo, ou seja, está sendo paciente, está aguardando para que vocês cheguem venham a arrepender-se de seus pecados e confessar a Cristo. Então, Cristo, meu irmão, ele dá a oportunidade para todo ser humano. E que oportunidade é essa? É justamente de escolher Deus. É justamente a oportunidade de escolher fazer a sua vontade. Quando o ser humano faz isso, o Espírito Santo vem a operar, porque a palavra de Deus, ela liberta o homem, e o seu arbítrio ali, meu irmão, é restaurado para ele vir a compreender e fazer uma escolha própria entre dizer sim ao amor de Deus e ao perdão que é ofertado por Jesus, ou a dizer não, como muitas pessoas dizem não, mas também muitas estão dizendo sim. Então cabe a cada um de nós levarmos essa palavra, porque saímos desta videoaula sabendo que a palavra ela opera regeneração, porque o homem tem a sua fé acrescentada, vamos falar assim, ele nasce para Cristo pela palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir. Então o Espírito Santo ele age pela palavra de Deus na vida do pecador. E que venhamos a entender que o novo nascimento requer justamente fazer a vontade de Deus. É nascer da água e do Espírito, é estar arrependido dos seus pecados, confessando a Cristo e entendendo que o novo nascimento não é operado pelo homem, mas é operado por Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 2 e falamos sobre o novo nascimento. E assim nós estamos encerrando a nossa aula deste domingo. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.